Olá pessoal, graça e paz, boa noite. Hoje, 19 de dezembro, ano terminando, mês terminando, e é um privilégio poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus para nós. Essa semana o Senhor falou com a gente sobre o tema: o seu nome está registrado no céu ou apenas na terra? O seu nome, o meu nome, o nosso nome está registrado apenas aqui na terra ou no céu também? O texto base desta palavra é Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. O Senhor Jesus relata o seguinte: e voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus responde e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, agora ele faz uma observação, tem uma palavra mas, não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Queridos, por isso esse tema para compartilhar com você. Seu nome está registrado no céu ou apenas aqui na terra? Os discípulos, Jesus manda os discípulos pregar o evangelho, dá autoridade para eles curarem pessoas enfermas, expulsar demônios, e eles vão fazer essa missão e voltam radiante, maravilhados, e falam para Jesus que estavam felizes porque até os demônios se sujeitavam, obedeciam a eles. E Jesus diz essa palavra para eles. Primeiro diz que ele vê Satanás como um raio cair do céu, e ele diz: estou dando poder para vocês para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Primeiro é uma mensagem para nós, uma mensagem para os cristãos, uma mensagem para a igreja, de que Jesus Cristo nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus. E essa palavra é para os discípulos, é para os seguidores de Jesus. E se você é um seguidor de Jesus, essa palavra é para você, é para mim, é para nós, que temos poder para pisar toda a força do inimigo, e nada nos acontecerá, nada vos fará dano algum. E depois dessa palavra maravilhosa, dessa promessa, e dos discípulos felizes, dizendo para Jesus que estavam felizes porque fizeram a obra, curaram enfermo, expulsaram demônio, fizeram milagres, e Jesus diz: olha, tem uma coisa mais importante do que fazer milagre, operar milagre, curar pessoas, expulsar demônios. Existe uma coisa muito mais importante. Não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Não vos alegreis, porque os demônios vos sujeitam, porque vocês fizeram milagres, operaram maravilhas. Não vos alegrem por isso. Não se alegrem por isso. Mas se alegrem, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Os vossos nomes escritos nos céus. Por que é importante estarmos com o nosso nome escrito nos céus? Queridos,
por mais simples que a pessoa seja aqui na Terra, o seu nome, o meu, o seu, o de qualquer pessoa, por mais simples que seja, vai estar registrado em vários lugares aqui na Terra. A gente vai encontrar o nome das pessoas no Ministério da Fazenda, lá está o CPF, com todos os dados da pessoa. A identidade da pessoa vai estar também na Secretaria de Justiça de cada estado onde a pessoa foi registrada, onde foi feita a sua identidade. Se a pessoa possui um imóvel, nos cartórios de registros e na prefeitura de cada cidade, vai estar lá o registro, os dados e o nome dessa pessoa, dizendo que ela é proprietária de tal imóvel. Seja uma casa, seja uma fazenda, seja um sítio, seja uma chácara. Mas além disso, no DETRAN, nos departamentos de trânsito do Brasil, lá vai estar o nome das pessoas que possuem carros. Está lá registrado o nome das pessoas que possuem carros. Queridos, nas escolas, nas lojas onde a gente faz compra, nas escolas onde estudamos, nas faculdades, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e por aí vai, também consta o registro dos nomes da maioria das pessoas que habitam no planeta Terra. E a pergunta é, o nosso nome está escrito em vários lugares aqui na Terra, e lá no céu, o meu nome, o seu nome, está escrito? Está escrito lá? Ou só está escrito aqui na Terra? E por que é importante nosso nome estar escrito lá no céu? Vamos ver? Porque é importante nosso nome estar escrito lá no céu? Vamos começar por Malaquias capítulo 3 e 4, falando sobre a importância do nosso nome estar escrito no céu. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 14 ao 18, as pessoas estavam dizendo assim: inútil é servir a Deus, que nos aproveita cuidarmos de guardar os seus preceitos, os seus mandamentos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que adianta? As pessoas estavam dizendo. Pois reputamos por bem-aventurados e soberbos os que cometem impiedade, são edificados, eles tentam a Deus e escapam. Os que fazem coisa errada, os que vivem na iniquidade, no pecado, eles edificam, constroem e parece que estão vivendo uma vida normal. E as pessoas perguntavam, vale a pena servir a Deus? E alguém estava dizendo, inútil é servir a Deus. E quem sabe, você já tem pensado sobre isso. Nós pensamos sobre isso. Parece que os ímpios prosperam. Agora, veja o que a Bíblia diz. E depois disso, Deus diz o seguinte: então disse Deus, aqueles que temem ao Senhor, eles falam frequentemente uns com os outros. Quem teme a Deus fala frequentemente um com o outro. E o Senhor ouve e atenta. Deus ouve e Deus atenta para quem anda com Ele, para quem teme a Ele, quem teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor. Deus ouve e atenta. Primeira coisa, Deus está atento ao que essa pessoa fala, ao que essa pessoa passa, ao que essa pessoa sente, ao que nós passamos no nosso dia a dia. Deus está atento, Deus está vendo. E a Bíblia diz que tem um registro no céu. Olha só, há um memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Queridos, há um registro no céu. Deus está registrando tudo. E Deus está registrando o que os ímpios estão fazendo. E daqui a pouco nós vamos ver o que vai acontecer com eles. Mas Deus está registrando também se você segue a Deus. Se você está andando segundo os seus mandamentos, segundo a sua palavra. Deus está registrando tudo. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Deus está registrando no céu. Há um memorial diante de Deus, para os que o temem e para os que lembram do seu nome. E sabe o que Deus diz? E eles, os que temem a Deus, serão
eles serão meus, diz o Senhor. Primeiro, quem teme a Deus é propriedade de Deus. Quem é de Deus pertence a Deus, é propriedade de Deus. Se você teme a Deus, se você anda com Deus, Deus olha para você, Deus ouve você, e você é propriedade de Deus. Eles serão meus, diz Deus. Serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia, no dia do juízo, no dia da ira, no dia do castigo, com o mundo e com os ímpios. Sabe o que vai acontecer? Diz Deus, quem anda comigo, quem me teme, quem me segue, serão para mim tesouro particular, serão joias, serão para mim como joias. Queridos, você sabe que joias preciosas nós guardamos com muito carinho e com muito cuidado. A gente esconde, a gente guarda. Queridos, Deus está dizendo que quem teme a Ele e anda com Ele, Ele trata como joias. Primeiro, é propriedade dele. Segundo, Ele trata como joia, como uma coisa preciosa. Saiba que se você anda com Deus e você teme a Deus e você tem procurado fazer a vontade de Deus, você é propriedade de Deus e você é como uma joia preciosa para Deus. E Deus está dizendo, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Qualquer pai, qualquer mãe, ele poupa qualquer filho. Imagina o filho obediente, o filho que o serve. Deus está dizendo, aquele que me serve, aquele que me obedece, aquele que anda comigo, é minha propriedade. Para mim, é como uma joia preciosa e eu vou poupar no dia da adversidade, no dia da calamidade, no dia do problema. Eu vou poupar como um filho poupa, como um pai poupa ao filho que o serve. Então, a primeira coisa da importância do nosso nome, está escrito lá em cima, é que Deus conhece os seus filhos. Seus filhos estão registrados lá. E Deus está acompanhando o que nós estamos falando, o que nós estamos passando, e Deus está registrando tudo. E Ele cuida de nós. Ele diz que nós somos propriedade dele. Ele diz que nós somos joias preciosas. E Ele diz que vai poupar no dia da calamidade, no dia do problema. Ele vai poupar como um pai poupa o filho que o ama. Queridos, e o versículo seguinte diz assim, e então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe quando é que você vê a diferença entre quem serve a Deus, entre quem é justo e quem é ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve? No dia da calamidade, no dia do juízo. E Deus está começando a entrar em juízo com a terra. 2020 está terminando. Nós sabemos muito bem o que nós passamos nesse ano. O que os brasileiros passaram, estão passando. 180 mil pessoas morreram só de uma peste, sem falar das outras doenças. As outras doenças muito mais. Milhares de pessoas e milhões de pessoas no planeta. Deus está entrando em juízo com o mundo. O pecado da humanidade, a rebeldia, está chegando a um ponto que Deus não está suportando mais. Deus está entrando em juízo com o planeta. Mas Deus está dizendo que quem é propriedade dele é joia preciosa. Ele está atento, é joia preciosa. Ele vai proteger, ele vai guardar e ele vai poupar como o pai poupa o filho. E ele diz aqui, e nesse dia vocês vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre quem é justo e quem é injusto. Portanto, vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Deus, vale a pena obedecer a palavra de Deus. E o capítulo 4 começa dizendo, do livro de Malaquias, o capítulo seguinte, começa dizendo que aquele dia, o dia do juízo, vem ardendo como fornalha. Ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Serão como palha, queridos.
porque o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Queridos, esse dia está chegando. Esse dia chegou. Esse dia chegou. Está aí? O dia que vem ardendo como fornalha, em que todos os soberbos e todos que vivem na iniquidade, na impiedade, vão se tornar como palha, porque o dia que vem os abrasará, diz o Senhor, não vai deixar nem raiz, nem ramo, não vai deixar história. Quem vive na impiedade, no pecado, não vai restar história. Não vai ficar história, diz a Bíblia. Mas para vós que temeis o meu nome, para quem teme a Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro de estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vem preparando esse dia há muitos anos, há séculos, há milênios, e está chegando esse dia, e esse dia chegou. Por isso vale a pena estar com o nome escrito lá em cima. Vale a pena. Seu nome está escrito lá em cima. Você tem feito coisas que têm levado Deus a escrever seu nome lá em cima no céu? Ou tudo que você tem feito e construído é só aqui na terra? Seu nome, quem sabe, está em tudo quanto é canto aqui na terra. Milhares de pessoas conhecem você, mas lá no céu, talvez não tenha o registro do seu nome. Deus está falando conosco nesta noite. Deus está falando conosco desta vez. Mas, queridos, vamos ver agora a primeira coisa que vale a pena servir a Deus e seguir a Deus é que no dia do juízo, no dia da calamidade, nós somos propriedade de Deus, nós somos joias preciosas e nós vamos ser protegidos, guardados. Segunda coisa é que no dia do juízo final, quando Deus entrar com juízo final, após o milênio, após a grande tribulação e o milênio, vem o juízo final. E eu vou ler um trecho que fala sobre isso. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 a 15. E nesse dia do juízo final, o diabo, os demônios, a besta, o anticristo, o falso profeta, que já está aí no mundo, os ímpios, o inferno, a morte, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre para sofrerem a condenação eterna. E todos os que não tiverem o nome registrado no céu, também serão lançados no lago de fogo. Veja o que diz a Bíblia nesse livro, Apocalipse 20, 10 a 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e o inferno e a morte deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele
que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você está vendo porque Jesus falou para os discípulos, não se alegre por você operar milagre, ter recebido poder para curar, para operar milagre e para fazer maravilhas aqui na terra. Não se alegre por isso, mas se alegre muito antes, porque seu nome está escrito no céu. Porque se o seu nome está escrito no céu, você vai ser protegido aqui. E se o seu nome está escrito no céu, você vai ser livre de ir para a condenação eterna com o diabo, com Satanás, com seus anjos, com a besta, com o falso profeta, com o anticristo e com todos aqueles que o nome não estiver escrito no livro. Seu nome está escrito no céu? Seu nome continua escrito lá no céu? Queridos, vimos a importância de termos o nosso nome escrito no céu. Agora vem a pergunta, e o que eu faço para ter o meu nome escrito no céu? O que nós fazemos para termos o nosso nome escrito no céu? A Bíblia responde. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 a 13. A Bíblia responde, Jesus Cristo veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem no seu nome. Como é que eu tenho o meu nome escrito no céu? Como é que você tem o seu nome escrito no céu? Crendo e aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador. Todos quantos o recebeu a Jesus e crê no seu nome, deu a essas pessoas o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem crê e aceita Jesus recebe o poder para se tornar filho. E filho tem um nome registrado como aqui na terra. Cada pessoa que nasce aqui, o nome é registrado. Cada pessoa que nasce no céu, nasce de Deus, nasce pelo poder de Deus, nasce por entender que é pecador, que é miserável, que está condenado ao inferno por causa dos seus pecados e entende que Jesus Cristo veio aqui na terra, morrer no seu lugar, no meu lugar, para expiar os nossos pecados. E nós cremos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Deus nos aceita como filhos e Deus nos faz filhos e Deus escreve o nosso nome no livro da vida, o nosso nome no céu. Os filhos têm o nome registrado aqui na terra e os filhos de Deus têm o nome registrado no céu. Você já recebeu Jesus Cristo? Você já creu e recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? E ainda a Bíblia continua dizendo, agora em João 3, 16 a 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus veio para que nós possamos ser salvos, para que o mundo possa ser salvo através de Jesus. Mas tem uma coisa, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está aí o que nós temos que fazer para que nosso nome esteja escrito, registrado no céu. Não são todas as pessoas que são filhas de Deus ou filhos de Deus. É quem crê e recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Quem reconhece que é pecador, entende que só Jesus Cristo pode salvar, pode perdoar, pode nos tornar filho de Deus e escrever o nosso nome no céu. Segunda coisa que nós temos que fazer para ter nosso nome escrito no céu. Primeiro é crer e aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador para nos tornarmos filhos de Deus e pedir para Ele escrever nosso nome no céu. Segunda coisa, confessar publicamente essa fé, essa aceitação em Jesus Cristo. Não basta eu dizer, eu tenho que confessar publicamente que eu criei e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 10, 8 a 10. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus, o Evangelho, essa é a palavra de fé que pregamos. Que palavra é essa? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Segundo ponto, para ter o nome no livro da vida, é confessar publicamente que creu e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você tem que confessar com a sua boca que você creu e aceitou Jesus Cristo. E por que você tem que fazer isso? Porque nós somos seres criados à imagem de Deus. Nós temos livre-arbítrio. Eu posso aceitar, eu posso crer e eu posso não aceitar e eu posso não rejeitar. E Deus não interfere. Ele me deu liberdade, Ele me deu a faculdade de decidir, de aceitar se eu quero Deus, se eu creio que Jesus veio ao mundo e se eu quero aceitar e receber Ele como meu Salvador. Por isso que nós temos que confessar publicamente para Deus: ó Senhor, eu creio que Jesus é o meu Salvador e eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Você tem que fazer isso publicamente. Você tem que confessar com a sua boca e crer no seu coração e confessar na sua boca, com a sua boca. Se você não fez isso ainda, faça agora mesmo, aí é onde você está. Confesse a Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador pessoal e você vai ter o seu nome escrito no céu. Mas tem mais uma coisa, terceira coisa, é se batizar. A Bíblia diz assim, em Mateus 16, Marcos 16, 15 e 16. O próprio Jesus Cristo que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está aí. Receber Jesus, crer em Jesus Cristo, aceitar, confessar publicamente, crer de coração, crer de verdade, ser batizado, porque ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, o terceiro passo, se batizar como Jesus foi batizado, nas águas, para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Mas quem sabe você, querido, já é cristão e já fez tudo isso, já recebeu Jesus, já confessou Jesus publicamente, já se entregou a Jesus Cristo, já foi batizado, mas mesmo assim, tem uma quarta coisa a fazer. A quarta coisa, perseverar em seguir a Jesus Cristo e obedecê-lo até o final de nossas vidas, para que o nosso nome continue registrado lá. Para que o nosso nome continue registrado lá, nós precisamos perseverar em seguir e obedecer a Cristo até o fim. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso. Assim diz os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas está morto. Nós não podemos ser um cristão apenas de nome. Nós temos que ser um cristão verdadeiro. Tem gente que tem nome que está vivo, mas Deus está dizendo que está morto. É o cristão que recebeu Jesus, aceitou Jesus, foi batizado, nasceu de novo, mas depois voltou para o mundo, voltou para o pecado e está morto espiritualmente, está separado de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Conheça as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Sabe o que eu aconselho para todos nós? Ser vigilante, confirma os que estavam para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E olha o conselho, ser vigilante, presta atenção, veja como está a sua vida espiritual. Não tenho achado as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Lembra do que tens recebido. Meu irmão, meu amigo, meus queridos irmãos, o que nós temos recebido em toda a nossa história de vida cristã.
Lembra do que temos recebido, Deus está dizendo. Lembra do que tens recebido. Nós temos sido fiéis às palavras que nós temos ouvido desde o começo da nossa fé até hoje, ou nós já abandonamos? Abandonamos metade. E metade de nós está na igreja e metade está no mundo. Metade obedecendo a Deus e metade desobedecendo. E Deus está dizendo, lembra do que você recebeu. Lembra do que tens recebido e ouvido e guarda, pratica e arrepende-te. Aquilo que você está fazendo de errado, vem fazendo de errado, muda, arrepende, abandona o pecado. Porque se não vigiares, virei a ti como ladrão, eu venho como ladrão, e não saberás a que horas eu virei a ti. E eu tenho em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo de branco, porque são dignas disso. Deus está dizendo que nesse tempo do fim, ele tem gente que não se contaminou as suas vestes com o pecado, com o mundo. Essas andarão com ele de branco, porque são dignas. E aí ele tem uma promessa, mais uma promessa. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que maravilha, olha que tremendo. Aquele que perseverar até o fim, aquele que andar de branco, não viver no pecado, andar com Deus, ele diz, eles vão andar comigo e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O nome só continua lá em cima, se nós estamos andando de branco aqui na terra. Andar de branco é andar pela palavra de Deus. Andar de branco é andar fazendo a vontade de Deus. Andar de branco é abandonar o pecado, é abandonar o mundo para fazer a vontade de Deus. É perseverar na palavra de Deus, é perseverar até o fim andando com Deus. Continuamos seguindo a Jesus ou já voltamos para trás? Você continua ainda seguindo a Jesus Cristo? Aquele Jesus que você começou um dia? Ou você já vem esquecendo dele, esquecendo da sua palavra, esquecendo dos seus princípios? Nessa carta, ele está nos advertindo. Ele adverte a mim e a você a lembrar do que temos recebido, guardar, se arrepender, vigiar, porque senão ele vem como ladrão. E ele diz que ele vai levar aqueles que não estão contaminados. Aqueles que não estão contaminados andarão de branco, porque são dignos. E os que estão de branco, os que estão vivendo de branco, com a vida limpa, ele diz, de maneira nenhuma, eu risco o nome lá do livro. Quem não está andando de branco, o nome já está riscado lá. Só que Deus está esperando que eu e você, que aqueles que estão com a vida irregular, corra para Deus agora, volte para Deus, lembra do que tem recebido, arrepende, guarda o que tem recebido, arrepende, muda de vida, muda o caminho que você está seguindo, volta para Deus e seu nome vai voltar a ser escrito lá em cima. Queridos, e por último, ou seja, não basta aceitar, crer em Cristo, ser batizado. É preciso perseverar seguindo a Cristo, obedecendo sua palavra, permitindo que o Espírito Santo opere em nós a cada dia, através da palavra de Deus e do seu poder, a obra de santificação, de separação do pecado, para podermos sermos preparados para morar no céu. Queridos, a última coisa agora, a recompensa de seguir a Cristo e de servir a Cristo. Você sabe qual é a recompensa, além dessas todas que já mencionei aqui, de seguir a Cristo? Lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, tem coisas maravilhosas que eu aconselho você a ler. Tira um tempo essa semana aí na sua casa e leia Apocalipse capítulo 21 e 22. Veja as promessas de Deus para os vencedores lá. Mas eu vou ler apenas o Apocalipse 22, versículo 11 a versículo 15. Lá tem várias promessas no novo céu, na nova terra, o lugar onde não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver sofrimento,
não vai haver tristeza. Não, na presença de Deus, no novo céu, na nova Jerusalém. Olha o que diz a Bíblia, no texto que eu vou ler de Apocalipse 22, a partir do 11. Quem é injusto, que continue sendo injusto. Quem é sujo, seja sujo ainda mais. Mas quem é justo, seja justificado ainda mais. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Chegou o tempo da decisão. Na próxima semana eu vou falar sobre um estudo que já mandei para alguns, apenas um estudo, falando sobre, Deus falando sobre o fruto maduro, o tempo da colheita. Deus dizendo lá para Amós, no capítulo 8 de Amós, que o fruto está maduro e chegou o tempo da colheita. E Deus está dizendo aqui, chegou o tempo de quem quer viver no pecado, quem é sujo, que se suje mais ainda. Quem é injusto, que continue fazendo injustiça mais ainda. Quem é sujo, que continue se sujando mais ainda. Mas quem é justo, faça justiça mais ainda. E quem é santo, se santifique mais ainda. Eu estou, cedo venho, eu estou chegando, cedo, estou vindo. Sabe para quê? Com o meu galardão, para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado, olha a promessa agora, bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Queridos, promessa final. Nós precisamos entrar na cidade pelas portas. Jesus foi preparar um lugar lá no céu, o lugar onde vamos viver eternamente com Ele. Foi preparar um lugar para mim e para você. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte para entrar lá. E para entrar lá, Ele está dizendo, bem-aventurado os que guardam os meus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida. Quem comer da árvore da vida não vai morrer mais, vai viver eternamente. Se você está preocupado com o problema da morte, se prepare para estar com Deus, porque lá você vai comer da árvore da vida e se vai viver eternamente. Nunca mais vai morrer. Bem-aventurados que guardam os meus mandamentos para que tenha direito a comer da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Meu querido, minha querida, essa terra está destinada para fogo. Não coloque seu coração aqui, porque aqui vai ser destruído. Se o seu coração está aqui, por favor, em nome de Jesus Cristo, acorda, volta para Deus. Que essa palavra nesta noite tenha despertado você a se preparar. Seu nome está escrito no céu, você construiu, você está preparando para ter direito na cidade lá? Bem-aventurado aquele que pode só entrar na cidade pelas portas. A sua casa, você pode preparar a sua casa lá, a sua mansão lá. Quem sabe você vive aqui numa casa simples, no lugar mais simples do Brasil ou do mundo. Mas Deus tem um lugar especial lá. Leia lá o Apocalipse 21, 22, cidade onde as ruas são de ouro. Vai lá ver, você vê a gloriosa, a majestade, a maravilha que é lá. Para você ver que vale a pena se preparar para ir para lá. Leia Apocalipse 21 e 22. E ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, aqueles que se preparam para que tenha direito à árvore da vida e possa viver eternamente e possa entrar na cidade pelas portas. Mas olha o último versículo, mas ficarão de fora, não vão entrar nessa cidade, os cães, os feiticeiros, os que vivem na prostituição, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, o engano. Meu querido, minha querida, que Deus possa ter falado ao seu coração através dessa palavra. Seu nome está escrito lá no céu? Se não está, tome a decisão de aceitar Jesus agora. Se já está escrito,
Você está andando com Deus? Está obedecendo a palavra de Deus? Então volta para Deus agora. Corre para Deus agora. Anda com Deus agora, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Abençoe esse irmão, abençoe essa família de irmãos, de amigos, a minha família. Abençoe cada um que ouvir essa palavra. Deus toca em cada coração. Santo Espírito fala, amplia aquilo que não pude transmitir. Transmite em cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.